Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o CPTS, um fundo de papel da Capitânia. Tem aqui uma estratégia muito própria, fundo focado em operações high grade e com muitos giros. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e demais atualizações do fundo. Bom, taxa de gestão e administração aqui está 1,15 ao ano, ok? E não a taxa de performance. Valor de mercado da cota no fechamento do relatório, R$ 75,54. O fundo já subiu bastante, está ali na casa de R$ 80, R$ 81. Vou comentar sobre isso mais abaixo. Valor patrimonial, R$ 89,38. O fundo tem um patrimônio líquido de 2,8 bi, distribuiu 81 centavinhos no último rendimento em um fundo bem grande, né? Mais de 220 mil cotistas. Resumo do fundo. Então, como falei, o fundo distribuiu 81 centavinhos. Nos últimos 12 meses, distribuiu 10,30, ou seja, a média de 88 centavinhos cota por mês. O fundo aqui, pessoal, para quem é cotista, se ele conseguir distribuir na casa dos 90 centavos, fica bem interessante, tá? Pelo estilo do fundo. Movimentações na carteira. Então, o fundo aqui adquiriu 731 milhões em CRIs, vendeu 670 milhões em CRIs. Então, essa aqui é a grande característica do fundo, fazer muitos giros. O que eu já adianto para vocês, pode ser aí um diferencial grande para o fundo já no próximo mês. O IFIX subiu bastante. A gente vai olhar aqui para baixo que o fundo tinha um prejuízo, né, contábil muito grande em posições que ele tinha em fundos imobiliários. Então, quem sabe o fundo aqui não conseguiu fazer alguns giros e ou, né, também conseguiu fazer giros em CRIs, tá? Porque o mercado como um todo se aqueceu. Então, isso aqui a gente sabe que é o grande diferencial da Capitânia. Resultado do fundo. Então, o fundo gerou, 85 centavinhos por cota, distribuiu 81. Resultado não realizado com correção monetária da carteira de CRI está em 31 centavinhos por cota. Tá? Isso aqui contábil também, a gente vai olhar num gráfico. E 11,2 milhões no mês anterior, 35 centavinhos por cota. Tá? Então, são algumas métricas aqui para a gente. Resultado não realizado com cotas de FIIs, R$ 1,05. Aqui, pessoal, basicamente, para ficar fácil de entender, imagina um fundo que você está com prejuízo, você não vendeu. Então, você tem ali um prejuízo não realizado. Se você não vender e o fundo subir, você diminuiu, digamos assim, entre aspas, o seu prejuízo. Então, é basicamente essa métrica aqui que a gente tem que acompanhar. Com o mercado subindo, no próximo mês esse valor já deve ser menor. Não é que o fundo colocou o dinheiro dentro do bolso, tá? É simplesmente uma marcação. Mas é importante acompanhar porque, eventualmente, se o fundo precisa vender por algum motivo, na urgência, hoje ele geraria esse prejuízo de R$ 1,05. Então, o mercado subindo já alivia isso e também proporciona aí ao fundo possibilidade de fazer giros, tá? Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, não se esqueça, deixa o like, se inscreve, quero muito chegar a 2.000 inscritos. Se você puder me ajudar, ficaria muito feliz. Tenho postado vídeos aqui todos os dias, ok? Então, o fundo hoje está alocado ali 69% praticamente em CRIs, tá? O restante ali em fundos imobiliários. A despesa de juros acumulada e não realizada com operações compromissadas está em 28 centavinhos por cota. Eu vou comentar disso abaixo, até porque a alavancagem do fundo ela cresceu bastante e isso é algo que o pessoal ainda não consegue entender muito bem. Tá? Então, a alavancagem ela tem um custo, ele coloca aqui para a gente um custo de CDI mais 0,78% ao ano na média. A questão é que o fundo, ele aloca, ele pega esse dinheiro a esse custo, ok? CDI mais 0,78, só que ele aloca em operações IPCA. Então, se eu tiver ali um período de deflação, como foi no ano passado, eu posso ter uma operação que gere menos dinheiro do que o custo dela. Então, eu tenho prejuízo. Isso é uma questão, ok? Segunda questão, eu tenho esse custo da alavancagem que não necessariamente ele é pago mês a mês, ele pode ser pago no final dessa operação. Então, eu vou tendo ali esse custo acumulado, em determinado momento eu tenho que pagar. Tá? Então, esses 28 centavinhos, basicamente é para isso. Tá? Eventualmente não. No futuro, o fundo vai ter que, né, fazer esse pagamento. É algo que dá para gerenciar, tá, pessoal? 5 maiores posições, GTLG, uma posição muito interessante, porque a gente sabe que o HGLG está adquirindo ali os imóveis do GTLG. Além disso, o CPTS tem também a dívida do GTLG que vai ser paga
ali naquele mecanismo de compra do HGLG. Então o fundo aqui vai ser duplamente beneficiado e aí vai ser muito interessante a gente ver o que eles vão fazer com esse dinheiro. Mais abaixo, deixei grifado também, eu vou destacar para vocês para a gente entender melhor sobre essa situação. Bom, aqui o fundo continua reiterando que existe um descompasso grande entre os preços dos FIIs e a economia real e que essas posições deveriam ser melhor precificadas, que o fundo vai continuar ali, né, trabalhando no mercado secundário para esse valor ele aparecer para o cotista. Então aqui a gente pode entender dois pontos. De fato estava muito descontado, tanto que subiu bastante. Quem conseguiu aproveitar compras ali excepcionais está de parabéns. Quem não conseguiu, novas crises virão, fiquem tranquilos. E ainda tem coisa barata, tá pessoal? Segundo ponto, a Capitânia tem aqui uma gestão muito ativa, né, no mercado secundário, provocando ali situações em outros fundos e acredito que assim continuarão e isso vai ser muito interessante para o amadurecimento do mercado, tá? Aqui o gestor coloca bastante a questão da estratégia do fundo, tá? Ao longo da história, então o fundo era high yield, migrou para high grade e como ele tem essa característica de giro muito rápido, né, no mês a mês, o high grade faz mais sentido, porque ele tem uma liquidez mais elevada, justamente porque uma operação high grade, quem está comprando entende que ela é menos arriscada e aceita comprar. O high yield, para você comprar no mercado secundário, você tem que conhecer muito aquela operação e é mais arriscado. E o high grade também possui um menor risco de default. Então eles alinharam aqui um fundo com uma pegada defensiva, high grade, tá? Menos risco, com essa estratégia de giro. Então realmente é um fundo praticamente único, com esse volume de giro que o CPTS faz na bolsa. Então faz muito sentido ele ter aqui operações high grade, tá? Bom, aqui pessoal, evolução do resultado incorrido e não distribuído na carteira do CPTS. Basicamente, foi o que eu comentei com vocês no começo do vídeo. Então, por exemplo, aqui a gente tem resultado dos FIIs. Aqui a gente vai ver que ele está R$ 1,05 negativo. Só que esse R$ 1,05 negativo é só se o fundo vender as cotas desses FIIs no prejuízo. Então, é algo que não aconteceu ainda. Então, está aqui marcado no gráfico, mas não quer dizer que o fundo está devendo R$ 1,05. Então, resultado das compromissadas, mesma coisa. Resultado dos CRIs. Isso aqui, pessoal, é o valor que ainda não transitou pelo caixa, tá? Então, 31 centavinhos. Então, aqui a gente consegue acompanhar mês a mês. Inclusive, aqui nos meses de deflação, a gente consegue ver claramente o fundo tendo prejuízo nessas operações compromissadas, justamente pelo que eu expliquei no começo do vídeo. O fundo ter captado dinheiro a um custo de CDI, alocado em IPCA, o IPCA deu negativo, e aí eles não conseguiram ficar com esse spread aqui, ó. Aqui a gente consegue ver melhor ainda, em setembro, por exemplo, ok? Inclusive ele coloca aqui no textinho para gente, no gráfico abaixo, é apresentada a evolução do resultado da carteira de CRIs vis-à-vis a despesa com operações compromissadas desde o início da estratégia. Na maior parte desse período, o retorno total foi positivo e até meados de 22 essa diferença foi grande, com expressiva criação de valor para o cotista do fundo. Então, a gente consegue ver aqui, ó, pessoal, claramente, tá? Custo e o valor, né, agregado. A partir do mês de setembro, quando a deflação passou a refletir no retorno da carteira de CRIs, que é quase indexada ao IPCA em sua totalidade, essa estratégia passou a ser detratora do resultado do fundo. Nos últimos meses, com o retorno da inflação, o retorno total da estratégia de compromissadas tem oscilado entre positivo e negativo, em sua média próximo a zero. Tá? Então aqui a gente viu bastante, né, prejuízo. E agora, ó, a gente tem aqui, por exemplo, gerou 1,6, custou 1,18, prejuízo leve. Aqui gerou 1,11, custou 0,98, então deu um ganho. Enfim, essa é uma questão que eu já comentei no vídeo passado, comento novamente. Já adianto que hoje, lá embaixo eles trazem essa informação para a gente, o fundo tem 425 milhões em compromissados, que dá mais ou menos 15%. Eu não sei se essa estratégia compensa. Pelo gráfico aqui, está saindo no 0 a 0, gerou bastante valor, agora não mais. Enfim, seria interessante a gestão trazer para a gente o racional do porquê manter essa estratégia, o que eles estão vislumbrando, sendo que hoje ela está no 0 a 0. Então compensa, está trazendo só risco para ficar no 0 a 0. Eu entendo que se agregou risco, tem que trazer um valor. Enfim,
algo a acompanhar. Taxa de sensibilidade, então o fundo, né, no fechamento do relatório estava pagando IPCA mais 10,6, já subiu bastante, hoje IPCA mais 9,5. Tem ainda alguns pontos que eu quero comentar com vocês, principalmente ali a questão do GTLG. Por quê? Aqui, pessoal, são muitas operações, é realmente muito inviável acompanhar o fundo pelo número de giros, tá? Então, quem é cotista aqui tem que acompanhar no macro do fundo e confiar na capacidade da gestão de girar as posições, tá? A DRL também estava super tranquila. Bom, cheguei aqui a parte que eu queria mostrar para vocês. Então, exposição por devedor e risco principal. Então, ele tem aqui a posição, tá, no FII do GTLG, que, como a gente sabe, o HGLG está comprando via cotas, tá, e vai pré-pagar a dívida. Então, ele vai ter ali um valor entrando em caixa e também vai ter cota do HGLG que negocia com a Ágio. Então, estou muito curioso para saber o que o CPTS vai fazer. Por dois pontos. Primeiro, eles têm uma certa concentração em logística industrial, tá? 30,5%. Então, quero saber se eles vão alocar em outro segmento, esse é o primeiro ponto, ou se eles vão continuar surfando a onda do logístico, que segue aquecido no país por mais um tempo. E o segundo ponto, com as cotas do HGLG, né, entrando aqui no fundo, GTLG sendo convertido em HGLG, qual vai ser a estratégia do CPTS? Ele vai vender imediatamente, vai vender paulatinamente, porque já tem ágio, e ágio bom é ágio no bolso, ou ele vai ficar com as cotas do HGLG, entendendo que esse fundo tem um potencial para subir e ter ainda um ágio maior. Então, estou curioso. De qualquer forma, vai ser interessante. Se ele colocar o ágio no bolso, vai ser bom para o cotista. Se ele não colocar, de fato, o HGLG tem um potencial ainda para subir mais. Me parece que a cotação está ali um pouco presa por causa da emissão. Depois disso, pode ser que ela suba bastante até o final do ano. Enfim, é algo a acompanhar. Aqui a carteira de FIIs, como falei para vocês, GTLG é a maior posição do fundo. Então, realmente aqui é bastante dinheiro, enfim, convertido em HGLG, que o fundo vai receber no futuro. Tem algumas outras posições que eu marquei aqui para vocês que tem bastante potencial. Claro, a RBRP está aqui. Se ele comprou muito barato, pode ser que em breve ele já consiga fazer um giro. Mas ele tem o TRXB, a gente sabe que é uma estrutura que foi feita lá no TRXF, isso aqui no futuro pode, enfim, ser muito bom aqui para a CPTS. E também o PAT-C, que pode ser incorporado ali no PVBI ou receber cotas do PVBI, enfim, tem muitos caminhos. São aqui alguns fundos que podem trazer um ganho bem interessante para o cotista do CPTS no futuro. Como eu falei para vocês, aqui são as compromissadas, 425 milhões, a um custo de CDI mais 0,78, isso aqui dá mais ou menos 15% de alavancagem, que reitero, não sei se nesse momento compensa o fundo manter. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se sim, deixa o like, se inscreve. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição. Valeu!